Não se desespere, sempre há uma saída. Eu ouvi uma história certa feita de um médico francês cujo filho estava doente. Sua doença era tida como terminal, uma doença incurável, na verdade. Porém, esse médico, esse pai, tentou todos os tratamentos possíveis, mas de nada adiantou. Vendo o sofrimento do seu filho, ele decidiu então aplicar-lhe a eutanásia. Naquele país, na França, era permitido. O pai então fez todo o procedimento e o filho veio a óbito. Ele levou seu filho e o sepultou. Após voltar do cemitério, algumas horas depois, ele recebe um telegrama. E nesse telegrama havia uma informação de que um famoso pesquisador havia achado a provável cura para a doença de seu filho. Infelizmente, esse pai entrou em desespero e meteu os pés pelas mãos. E muitas vezes nós assim também fazemos. Ficamos desesperados e tomamos atitudes precipitadas. Eu queria falar a respeito de uma história na Bíblia, que se encontra lá em Mateus capítulo 15, de uma mãe também que estava em desespero, uma situação muito difícil. Ela tinha uma filha e sua filha também estava doente. Contudo, a sua enfermidade não era física, era uma enfermidade espiritual. Sua filha era possessa. Nos diz a história que Jesus estava indo para os lados de Tiro e Sidom e essa mãe veio gritando, clamando atrás dele: Jesus Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada, ela está possessa. Nos diz a história que essa mulher se lança aos pés de Jesus. Ela pegou toda a sua angústia, todo o seu desespero e colocou aos pés de Jesus. O que nós aprendemos? Essa história tem a nos ensinar muitas coisas, algumas situações que podem nos levar ao desespero. Por exemplo, lutas na família. Essa mulher tinha uma luta na família. Sua filha estava doente e talvez esteja vivendo uma luta na sua família. Quem sabe uma luta conjugal, uma luta financeira, talvez um problema com o filho também. Uma filha que foi criada na igreja, ou um filho que amava Deus, mas que de repente se tornou desobediente, ingrato, irreverente a você. Você está clamando a Deus por uma ação sobrenatural na vida dele. Talvez a sua luta seja com a enfermidade, mas essa mulher tinha que lidar com a enfermidade espiritual, mas talvez sua enfermidade seja física, uma enfermidade implacável, dura, que a cada dia rouba suas forças e que a cada dia vai tirando talvez aquela pessoa que você ama dos seus braços. Não é fácil uma casa lidar com a enfermidade. Quando a doença abre a maçaneta da porta, muitas coisas acontecem. Talvez você esteja clamando a Deus por isso. Quem sabe você esteja lidando com a falta de solidariedade das pessoas. Essa mulher gritava, gritava, gritava. Os discípulos diziam: manda ela embora, Senhor Jesus. Despede essa mulher. Mas diz a história que Jesus vai parar para poder ouvir essa mulher. Mas de vez em quando nós não encontramos apoio em ninguém. Até as pessoas que deveriam estar à nossa volta, nos ajudando, muitas vezes se afastam diante dos problemas e das lutas que nós enfrentamos. Isso pode gerar em nós desespero. Sabe o que pode gerar desespero? A sensação de parecer que Deus não esteja nos ouvindo. Às vezes parece que Deus não está nos ouvindo. Essa mulher gritava, gritava e Jesus parecia não lhe dar atenção. Mas eu quero deixar a você 3 questões muito práticas. Em primeiro lugar, Jesus lhe ouve. Essa mulher gritava, gritava, gritava e Jesus estava lhe ouvindo. Uma hora ele parou e prestou atenção no que ela estava dizendo, frente a frente. Mas ele já estava ouvindo, mesmo lá atrás, ela gritando. O que eu quero que você entenda? Por mais que não pareça, Deus está lhe ouvindo. A Bíblia diz assim, que Deus escuta as orações dos homens. Lá em Josué capítulo 10, verso 13 e 14, nos diz que Josué orou e o céu e a lua pararam. Diz a história que o sol se deteve. Nós não estamos tratando de questões científicas, mas houve um momento que o tempo parou. O fato é que Deus escutou a oração de um homem. Assim diz o texto, não é? Então Deus lhe escuta. Talvez a demora dele se voltar para aquela mulher é porque ele estava testando a fé dela. E talvez Deus esteja testando a sua fé. A minha fé e da minha família, já muitas vezes nós tivemos a nossa fé testada, não é? A gente percebe que isso às vezes acontece mesmo. Nós tivemos 2 perdas muito complicadas, perdemos 2 gestações. Minha mulher teve complicações muito sérias nessa área, mas Deus nos abençoou. E hoje nós temos 2 filhos maravilhosos para a glória e honra do Senhor. Não entre em desespero. Não entre em desespero. Jesus vai honrar a sua perseverança. Essa mulher gritou, gritou e gritou. E ele diz: olha, você é uma mulher de grande fé.
Continue lutando, continue perseverando. Às vezes as coisas não acontecerão da forma e no tempo que você quer. De primeira, por exemplo. Não é? Às vezes você tenta e às vezes não consegue. A Bíblia diz que quando Davi foi lutar com o gigante Golias, ele escolheu 5 pedras lisas no ribeiro. Ele matou o Golias com apenas uma única pedrada. Mas se ele errasse, né, teria outra, e mais outra, e mais outra, e o gigante cairia. Naamã, quando foi curado da lepra, teve que se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Então, não desista. Que Deus lhe abençoe poderosamente.